Na primavera de 1909, Adele Boas desapareceu repentinamente enquanto passeava por Manhattan. Ela era a jovem filha de uma família rica de Nova York, e por isso fazia sentido que, quando a notícia de seu desaparecimento se tornou pública, uma tempestade midiática se seguiu. Então, o que aconteceu com ela? Junte-se a mim para descobrir. Adele Edith Boas nasceu na cidade de Nova York no final de 1895. Ela veio de uma família próspera de judeus americanos cujas raízes estavam na Europa Central. É importante entender a proeminência deles na América para compreender totalmente por que a história de Adele se tornou brevemente notícia nacional nos Estados Unidos em 1909. A família Boas era originária da região da Silésia, no Reino da Prússia, que hoje corresponde à região de tríplice fronteira entre Alemanha, Polônia e República Tcheca. Um membro da família, Emil Boas, saiu de lá para os Estados Unidos em 1874, quando tinha apenas 19 anos de idade. Logo, ele se estabeleceu como um empresário de sucesso no ramo de transporte e navegação na América, aproveitando as conexões de sua família no mesmo setor na Europa. Em pouco tempo, outros familiares passaram a se juntar a ele nos Estados Unidos, deixando para trás o crescente antissemitismo europeu. Seu primo Arthur foi um deles. Arthur Boas era o pai de Adele e ele havia se casado com Blanche Hochstadter. Eles tiveram 3 filhos, dos quais Adele era a do meio. O mais velho era seu irmão Percy, enquanto a segunda filha, Edith, era a caçula da família. Arthur acabou fundando um negócio de linhas bem-sucedido e era uma figura importante na indústria têxtil de Nova York no início do século XX. No entanto, a verdadeira riqueza da família foi acumulada pelo primo Emile, que em 1900 já era o gerente geral e diretor residente da companhia de navios a vapor Hamburg America. Essa era uma das maiores empresas de transporte do mundo e transportou milhões de pessoas entre a Europa e as Américas no início do século XX. Assim, Emile era um homem muito rico e Adele nasceu em uma família importante de imigrantes judeus americanos. E embora eles não estivessem no mesmo nível dos Astor e dos Vanderbilt, o nome da família Boas realmente impunha respeito na alta sociedade de Nova York na época. Apesar de sua origem abastada, o mundo nunca teria ouvido falar de Adele Boas se não fosse pelos acontecimentos da sexta-feira, 23 de abril de 1909. Nessa época, Adele tinha 13 anos de idade e era descrita como alta, de olhos azuis, loira e com uma semelhança marcante com seu pai. Ela tinha uma vida privilegiada, com empregadas atendendo a todas as necessidades dela e dos irmãos. A família morava em uma grande casa na rua 88 Oeste, próxima ao Central Park, em Manhattan, um prédio tão grande que uma cerca cercava a casa dos Boas. A partir daqui, Adele frequentou a prestigiada Escola Jacobi, uma escola progressista de coeducação fundada em 1896 por Laura Jacobi, ela mesma uma judia emigrada da Alemanha para os Estados Unidos. Hoje, porém, ela é conhecida como Escola Calhoun. No entanto, apesar de suas circunstâncias privilegiadas, Adele aparentemente não estava satisfeita com sua situação em Manhattan, e em particular com o que ela percebia como o comportamento opressor de seus pais. Acompanhada por alguém de casa à escola e vice-versa diariamente. Isso explicaria os acontecimentos do dia 23 de abril de 1909. Naquele dia, Adele e sua mãe Blanche saíram para fazer algumas compras. Antes de sair, Adele ligou para uma amiga para marcar um encontro mais tarde naquela noite. Então, enquanto estavam fazendo compras, Adele disse à mãe que estava cansada e queria voltar para casa. Blanche concordou e a deixou ir, dando instruções para chegar em casa, que ficava a apenas algumas ruas dali. No entanto, quando Blanche voltou para a casa dos Boas na rua 88 Oeste por volta das 18 horas, sua filha não estava em lugar nenhum e não voltou para casa naquela noite. Assim, na manhã do dia 24 de abril, depois de pedirem ajuda ao primo Emile, a família Boas registrou o desaparecimento de Adele. Só podemos imaginar o quanto seus pais estavam preocupados e assustados, e o que aconteceu em seguida pode te surpreender.
Após o anúncio do desaparecimento de Adele Boas, houve um grande alvoroço na mídia. Havia bons motivos para isso. Arthur Boas imediatamente deixou claro que estava oferecendo uma recompensa de $1.000 por informações que levassem ao paradeiro de sua filha, uma quantia muito substancial, equivalente a cerca de $45 mil nos dias de hoje. Esse valor, junto com o status da família Boas na comunidade empresarial de Nova York, fez com que muitos dos principais jornais de Nova York e da Costa Leste publicassem a história no dia 25 de abril. Ao mesmo tempo, a agência de detetives Pinkerton, a principal agência investigativa dos Estados Unidos no século XIX e início do século XX, foi contratada para começar a procurar pistas sobre o paradeiro da pequena Adele. Inicialmente, quase nenhuma informação de qualquer tipo foi divulgada, o que levou a muitos boatos e, em pouco tempo, uma série de rumores e teorias sobre onde Adele poderia estar começaram a circular pelos bares e salões de Nova York. Alguns desses rumores refletiam preocupações contemporâneas sobre a revolução dos automóveis dos anos 1900, especulando que Adele teria sido atropelada por um carro. Outros, inevitavelmente, concluíram que ela havia sido morta ou sequestrada. Outra teoria afirmava que Adele era mentalmente instável e dizia que ela havia sido vista dormindo ao relento no Morningside Park, em Upper Manhattan. A única coisa que ligava essas teorias era que nenhuma delas se baseava em qualquer tipo de evidência. Mas será que alguma dessas teorias se provaria verdadeira? Os pais de Adele esperavam pelo melhor, mas à medida que as horas e os dias passavam, eles ficavam cada vez mais ansiosos sobre o paradeiro da filha. No final, todas as teorias estavam erradas. No dia 26 de abril, quando Arthur Boas já havia aumentado a recompensa que oferecia de $1.000 para $5 mil, duas pessoas entraram em contato com a polícia para informar que tinham informações sobre o paradeiro de Adele. Essas pessoas eram a senhora Elizabeth Upton e o Sr. Adolf Helter, dois moradores de Boston. Helter conseguiu confirmar que Adele estava na Nova Inglaterra, a 200 milhas ao norte de Nova York, de onde ela havia desaparecido 3 dias antes. Ele também informou às autoridades que ela voltava de trem para Manhattan rumo ao sul. Foi assim que Adele Boas chegou à Grand Central Station por volta das 14 horas do dia 26 de abril de 1909. Lá, ela foi recebida por seu tio Emil e alguns dos investigadores que ele havia contratado. Quando ela desceu do trem, não havia nada em sua aparência que indicasse que ela havia passado por qualquer tipo de tensão severa, seja física ou mental. Eles seguiram para o Upper West Side e para a casa da família Boas, onde Adele cumprimentou seus pais. Ela foi examinada pelo médico da família, que afirmou que ela estava saudável e precisava apenas de descanso. No dia seguinte, publicações como o New York Times e o New York Tribune noticiaram que Adele havia sido encontrada viva e bem e que estava reunida com sua família. Mas ainda restavam perguntas, como onde ela esteve e o que ela fez entre seu desaparecimento no dia 23 e seu reaparecimento no dia 26 e do que se tratava essa estranha viagem para Boston. Nas horas após Adele reaparecer em Nova York, sua história ficou mais clara. Ela afirmou que estava chateada com a postura autoritária dos pais em relação à sua educação e à vida em geral. Adele aparentemente era zombada pelas colegas por ser levada diariamente de casa à escola e vice-versa por uma empregada da família Boas. Ela, então, decidiu que fugiria por cerca de uma semana para demonstrar que era capaz de cuidar de si mesma. O que a fez perder a paciência foi que, no dia em que desapareceu, sua mãe lhe deu instruções tão precisas sobre como caminhar os poucos quarteirões até a casa, como se ela mesma não soubesse o caminho. Como resultado, quando Adele deixou sua mãe naquela tarde, ela realmente foi para casa, mas apenas pelo tempo suficiente para pegar suas pequenas economias, alguns dólares do seu quarto. Ela então saiu novamente e pegou o bonde que atravessava Manhattan até a Grand Central Station. De lá, ela embarcou no trem para Boston. Não parecia haver nenhum motivo específico para ela escolher esse destino, além do fato de ser uma cidade sobre a qual ela tinha ouvido muito falar e para a qual podia viajar diretamente de trem saindo de Nova York. Assim que chegou a Boston,
Adele conseguiu um quarto em uma pensão com o pouco dinheiro que tinha, pagando adiantado e usando um nome falso. No dia seguinte, ela caminhou pelas ruas de Boston e começou a procurar um emprego. É aqui que Elizabeth Upton entra na história. Adele conseguiu um emprego como garçonete em um restaurante no bairro de Charleston, em Boston, trabalhando para a Upton, e passou o domingo, 25 de abril, trabalhando lá. E foi aqui que o plano de Adele Boas desmoronou. Durante o turno, ela cortou o dedo enquanto fatiava pão e decidiu que não gostava do novo emprego. Então, no dia 26 de abril, ela voltou para Manhattan. Na volta de Adele, a polícia entrou no trem à sua procura. Logo, eles a encontraram e perguntaram se ela era a garota desaparecida, Adele Boas. Mas ela mentiu dizendo que seu nome era Freda Downton e até fingiu um sotaque alemão falso, além de fingir não entender inglês muito bem. A artimanha de Adele foi tão engenhosa que a polícia ficou perplexa. Eles disseram à polícia de Nova York que a garota desaparecida não estava no trem. Adele certamente tinha muita presença de espírito, pois outros passageiros também foram enganados por sua atuação e estavam convencidos de que ela era apenas Freda Dalton, uma garota alemã a caminho de Nova York. No entanto, cerca de 1 hora antes de seu trem chegar a Nova York, um detetive a identificou e, depois de conversar com ela por um tempo, finalmente conseguiu que ela admitisse que era Adele Boas. Ao ser questionada sobre por que mentiu à polícia sobre sua identidade, ela respondeu: "Eu não queria ir para a cadeia lá e temia que, se contasse para alguém, eles pudessem receber a recompensa de $5.000 que papai oferecia por mim." Foi uma odisseia de 3 dias muito estranha, ao final da qual Adele estava feliz por estar em casa e só tinha $1 sobrando. Ela certamente recebeu uma punição severa dos pais, apesar da alegria e do alívio deles por ela ter voltado para casa. Todo o sofrimento deve ter confirmado a eles que Adele era, de fato, capaz de caminhar sozinha de manhã os poucos quarteirões até a escola. A história de Adele Boas se tornou uma espécie de modelo para uma série de casos desde então, envolvendo mulheres brancas desaparecendo em circunstâncias misteriosas e o nível incomumente alto de atenção da mídia que essas histórias geram. O primeiro exemplo claro ocorreu em dezembro de 1910, 1 ano e meio após o breve desaparecimento de Adele. Quando Dorothy Arnold, uma herdeira e socialite de Nova York de 25 anos, desapareceu sem deixar vestígios em Nova York. Depois de sair em Manhattan e dizer a uma amiga que iria ir para casa a pé pelo Central Park, os jornais de Nova York foram rápidos em lembrar ao público leitor da época do caso Boas e de como isso era semelhante ao desaparecimento de Arnold. Infelizmente, no caso de Dorothy Arnold, ela nunca mais foi vista de forma confirmada e seus restos mortais nunca foram encontrados, caso tenha sido vítima de crime. Infelizmente, muitos casos como esses não tiveram um final tão feliz quanto o de Boas. Adele continuou a viver uma vida tão tranquila que evitou os holofotes da mídia para sempre depois disso. Pouco se sabe sobre o resto da vida dela. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Adele Boas, espero que tenham achado interessante. Não consegui encontrar mais informações sobre a vida dela depois disso, então se você tiver alguma, deixe nos comentários. E se tiver sugestões, também deixe nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo. Se não viu meu vídeo sobre Dorothy Arnold, confira. Deixarei o link na descrição e no comentário fixado. É um caso fascinante e trágico. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado!